crítica forte isso. Se tem gente que pensa que a educação deveria ser para ganhar dinheiro, isso só mostra que essa pessoa não sabe nada, nem dela mesma, nem do que é um ser humano. Quer dizer, nós ficamos felizes com a sociedade ordenada e boa, mas nós não estamos felizes da forma como nós queremos no mais profundo da nossa alma. Quer dizer, individualmente falando, os cidadãos não vão estar felizes, por mais que eles sejam bons cidadãos. Onde é que então está a felicidade? Está em uma virtude, ou seja, está em alcançarmos a maior das virtudes, que se chama sabedoria, que é sinônimo de contemplação da verdade. Olá, nesta aula nós vamos adentrar mais profundamente o tema da educação para a sabedoria. E vamos começar isso a partir da história. Na aula anterior, nós falamos da finalidade da educação como sendo a melhor, a ótima, a excelente, a finalidade para a sabedoria. Sabedoria que é a participação do intelecto humano no intelecto divino, de tal modo que aquele ser humano que alcança a virtude da sabedoria alcança o mais alto grau de inteligência, sendo a inteligência o que diferencia o homem dos animais e tendo o homem um desejo profundo de conhecer a verdade, encontrar-se com a sabedoria, contemplar a verdade, faz do homem um ser plenamente feliz, sendo a felicidade aquilo que preenche todo o vazio da existência e da alma da inteligência humana. Nós queremos conhecer, e não queremos conhecer qualquer coisa. Nós queremos conhecer a causa de tudo, o fundamento de tudo. E isto é a felicidade. É aí que nós vamos encontrarmos com a felicidade que nós realmente desejamos enquanto última. A última felicidade é aquela perfeita, contínua e perpétua, tanto quanto possível para nós seres humanos. E isso se dá na contemplação da verdade. A felicidade, ela está também em outras realidades humanas, porém não deste modo. Nós percebemos que o prazer da comida, da bebida e do sexo são coisas que nos trazem alguma felicidade, mas não esta felicidade que nós já descrevemos. Assim como a riqueza, como a fama, ou mesmo as próprias virtudes. Tudo isso nos traz felicidade, mas não essa felicidade como fim último do homem, ou seja, aquela que é perfeita, contínua, perpétua, humana. Sendo que o homem encontra a felicidade somente na contemplação da verdade, na virtude da sabedoria, nós, enquanto educadores, temos que pensar numa educação que favoreça esse tipo de realidade, ou seja, uma educação com o fim, com a finalidade de contemplação da verdade. A melhor educação é aquela que favorece aquilo que há de melhor no homem. Nesse sentido, uma boa educação, a melhor educação é aquela que atende o fim último do homem, o desejo de ser feliz por completo, que se dá na contemplação da verdade. Concluindo, nós chegamos que a finalidade da educação, a melhor finalidade da educação é a educação para a sabedoria. Agora, nós precisamos entender uma coisa. Este modo de conceber a educação, orientando em seu fim último a sabedoria e a contemplação, orientação tão diversa dos modernos sistemas de educação, não é uma concepção originária do próprio São Tomás de Aquino. Ao contrário, tem raízes históricas profundas que remontam às próprias origens da nossa civilização. Ou seja,
esse tipo de educação já foi praticado na história. Na filosofia, na educação moderna, definitivamente não. Isso realmente não aconteceu. Porém, isso pode se dar ainda, mas para isso nós precisamos conhecer a história. Esta é a finalidade desta aula. Agora, o que é a contemplação? Realmente, não é algo que nós estamos acostumados a pensar. Poucas pessoas se preocuparam um dia em investigar esse conceito, e a maioria delas nunca nem ouviu falar. Mas, se a gente for analisar, dando exemplos, talvez isso não fique tão aéreo, tão fora da nossa realidade. Um grande autor de fisiologia chamado bioquímica, não fisiologia. Um grande autor da bioquímica chamado Leninger, inclusive eu o estudei no meu curso de educação física, é um dos melhores, se não o melhor, ou um dos mais utilizados quando se estuda essa matéria de bioquímica. Ele traz no seu livro uma comparação que nos é muito propícia para isso que nós estamos estudando. Diz ele: qualquer substância química encontrada no corpo humano ou em qualquer ser vivo, ainda que seja em seus mínimos traços, nunca está ali sem sentido. Podemos perguntar por que está ali. E quando descobrimos o porquê, verificamos o quanto a natureza conhecia o corpo daquele animal e como solucionou um problema intrincadíssimo de química para o qual talvez o cientista sequer saberia o que fazer. Um grande cientista da bioquímica que estuda as reações químicas do corpo humano vai dizer que, se a gente analisar realmente a bioquímica do corpo humano, ou seja, como que se dão as reações químicas dentro do corpo para que haja vida, nós vamos nos surpreender a cada uma delas, porque nós vamos perceber que é muito complexo. E tão complexo que nenhum cientista de alto nível conseguiria resolver coisas que naturalmente são resolvidas. Parece que se você realmente investigar como funciona um estômago, um esôfago ou um rim, você vai perceber que ali, para que esses órgãos funcionem, vários e vários milagres precisam acontecer. Aquelas reações se encaixam tão perfeitamente que o normal, ao analisar, era que nós pensássemos: mas como que isso não dá errado? Não é como dá certo, é como não dá errado. Racionalmente falando, a complexidade é tão grande, que parece um milagre realmente que aquilo lá dá certo. Inclusive, daqui nós podemos tirar uma reflexão muito importante. Quantas e quantas vezes nós reclamamos do nosso corpo ou de alguma doença que nós temos, mas nós também não agradecemos as doenças que nós não temos e as coisas que funcionam bem no nosso corpo. Nós temos muito mais o que agradecer do que nos revoltar. Porém, por falta de meditação sobre esses pontos, muitas vezes nós reclamamos daquilo que nós nem sabemos direito como é que está ali. Isso é por falta de contemplação. A gente não olha o todo, a gente olha especificamente e normalmente aquilo que há de mais negativo. Tá? Uma coisa importante para a gente entender, isso aqui é muito da doutrina aristotélico-tomista, que nós vamos investigar principalmente quando nós formos falar das virtudes. Tá? Existem 5 operações da inteligência. 2 da inteligência prática e 3 da inteligência especulativa. Tá? Da inteligência prática nós temos a arte e a ciência, que se referem a coisas contingentes, ou seja, a coisas que não são universais, são a realidades particulares. Enquanto a
A ciência e a prudência se referem a questões contingentes, questões passageiras, relativas, enquanto que a ciência, o intelecto e a sabedoria a coisas necessárias e universais. A ciência trata do universal, ou seja, leis científicas são leis que valem para qualquer lugar. Os princípios do intelecto, como nós vimos, quando nós analisamos o De Magistro, o princípio da não contradição, ele vale para o universo todo, assim como a sabedoria, que é a contemplação da verdade absoluta, da verdade com V maiúsculo. E esta é, com certeza, necessária e universal. A prudência é a virtude da decisão certa, a decisão que se aplica a casos particulares, assim como a arte, que são de coisas particulares, algo que é feito pelas mãos humanas, é algo que é feito de acordo com aquele ser humano e aquela circunstância. Então aqui nós estamos falando de uma operação do intelecto, que é a sabedoria, que se refere a causas universais e não somente a causas particulares. Guarde isso, isso é muito importante. A sabedoria é da causa primeira. Nós contemplamos a verdade primeira, a verdade criadora, a verdade que fundamenta todas as verdades. Esta verdade é universal. E esta é uma operação da inteligência de mais alto grau. É os limites da possibilidade da inteligência humana. Tá? Esta é a sabedoria. Esta sabedoria que é aquela que nós precisamos, pelo menos algo dela, para ver, por exemplo, aquilo que Leninger está querendo falar aqui quando ele fala da bioquímica, de ver o todo, e ver o todo como uma única causa. Isto é a sabedoria. A causa de tudo reunida, a reunião de todas as causas em apenas uma causa. Quando nós temos esse olhar abrangente e do todo, do complexo, do universal, nós já estamos nos aproximando daquilo que é contemplação da verdade, com V maiúsculo. Segundo São Tomás de Aquino, na Suma contra os Gentios, existe, portanto, em todos os homens o desejo de conhecer as causas das coisas que vêm. Daí nasceu a filosofia, pois pela admiração das coisas que os homens viam, cuja causa lhes era oculta, foi que os homens começaram a filosofar pela primeira vez. E ao encontrarem as causas, repousavam. Ou seja, quando eu quero saber a causa de algo e eu encontro esta causa, eu repouso. Mas a investigação não cessaria até que encontrassem a primeira de todas as causas, pois só então julgamos conhecer perfeitamente quando encontramos a primeira de todas as causas. O homem, portanto, deseja conhecer, por natureza, a primeira de todas as causas como um fim último. Tá? Então, o que é que nós queremos conhecer? O que é que nós queremos com essa capacidade que nós temos, por causa da nossa inteligência, de conhecer as coisas? Quando nós falamos em conhecer, o que é que nós queremos conhecer? Pense que, como num rio, que é muito grande, se você quiser saber aonde ele começa, você tem que ir buscando os caminhos para não chegar somente em um afluente, mas você tem que chegar na origem, lá aonde nasce. Ou seja, quando nós queremos conhecer de onde veio tudo. E quando nós conhecemos de onde vem tudo, nós alcançamos um grau de inteligência praticamente fora, transfísico, metafísico, que a maioria não alcança. A maioria se esgota em realidades meio e não em realidades últimas. E é por isso que o anseio do conhecimento profundo não é realizado, e é por isso que muitos estão frustrados. O objeto da sabedoria, pois, são as causas maximamente universais e primeiras. Ele especula sobre os primeiros princípios e as primeiras causas, ou seja, como tudo está aqui.
Qual é o princípio de tudo? Por que é que tudo começou? Da onde tudo vem? Tudo, por completo. A causa de tudo. Esta é a finalidade do ser humano. A finalidade do conhecimento humano só vai repousar no conhecimento de tudo, da causa de tudo. E isto é, como sempre, nos ensinou a tradição filosófica, pelo menos a clássica e a medieval, a virtude da sabedoria. Quando nós alcançamos, enquanto seres humanos, este grau, nós encontramos com a sabedoria. Ou seja, é algo extremamente elevado, algo difícil de ser ensinado, mas que já foi ao longo da história e que tem deixado de ser há muito tempo e que tem consequências históricas gravíssimas e trágicas nos tempos de hoje. A falta de sábios é o problema da humanidade, o problema da humanidade. Por isso que a educação para a sabedoria é uma possibilidade ou a possibilidade de restauração do gênero humano. É a única possibilidade concebível para a restauração do gênero humano. Todas as outras coisas são meios, mas ela é a última possibilidade. Segundo São Tomás de Aquino, é próprio do sábio, este que contemplou a verdade. Contemplar a verdade, ordenar todas as coisas, apontar os erros e julgar os princípios. Por que o sábio consegue ordenar todas as coisas? Porque ele contemplou a verdade, ele sabe de onde vem tudo. Ele sabe a que se refere tudo e ordena as coisas por causa da capacidade que ele adquiriu pela contemplação, por esse estágio que ele alcançou. Ele contemplou a mente divina, ele participou com o seu intelecto humano do intelecto divino, e aí sim ele é capaz de ordenar todas as coisas. É isso que os filósofos, realmente filósofos, sempre buscaram. É isso que buscou Sócrates, Platão e Aristóteles. Depois deles, mais ninguém. Até Santo Agostinho. Depois de Santo Agostinho, mais ninguém. Até Hugo de São Vítor. São Tomás de Aquino se beneficia de Hugo de São Vítor, Santo Agostinho e todos os outros, inclusive Aristóteles, de quem ele era discípulo. Ele foi o último grande sábio. Podemos afirmar isso com propriedade, já pensando que nós teremos mais para frente, quando nós formos analisar a filosofia moderna, partindo de Lutero, caindo em Kant, Hegel, Marx e as ideias globalistas. Hoje, nós estamos numa escassez tremenda de sábios que não conseguem mais, não há mais possibilidade de ordenar as coisas e muito menos de apontar os erros e julgar os princípios. Os princípios e os erros de Lutero, Kant, Hegel, Marx, toda a filosofia moderna, sendo esses os principais representantes, os erros deles têm que ser apontados. E é isso que nós fazemos nas próximas aulas. Apesar que não sou sábio. Mas, pelo menos os erros destes filósofos, nós estamos mostrando com argumentos. E isto é algo necessário. É este o propósito desse curso. Tentar retornar à essência da natureza humana. A natureza humana. Que é a inteligência. Mas não qualquer inteligência. A inteligência levada aos limites da sua possibilidade pela contemplação da sabedoria. Contemplação da sabedoria que já foi praticada ao longo da história. E o que eles fizeram? É isso que a gente vai ver. A causa primeira não é causada. Tem seu ser necessariamente assim como o fogo, que não precisa ser aquecido. Ademais, seu ser é tanto que pode causar o ser de todas as demais coisas. O ser das demais coisas é tão débil que não pode causar o ser de nada mais. Isto é maravilhoso. O ser da causa primeira, o fundamento da realidade, ele pode causar todas as coisas. E o ser das coisas não pode causar nada, a não ser nem o seu próprio ele pode causar. A não ser o que ele já é, ele é sustentado ainda pelo fundamento da realidade,
pela causa primeira. Ou seja, o que eu quero conhecer não é simplesmente o ser das coisas, mas o ser que criou as coisas. Segundo Aristóteles, ao falar de Tales de Mileto, que é um filósofo naturalista, ou seja, que queria ver o princípio de tudo na natureza, ou seja, numa realidade material. Vale a pena um parênteses? Isto não é de todo errado, porque apesar de ser materialista, ele está cumprindo com a função de filósofo, que é buscar a primeira, a causa primeira, a causa de tudo. Segundo ele, por limite da sua capacidade científica, ele colocou a causa primeira como sendo a água. Mas de onde veio a água? Isso ele não explicou, né? Enfim, mas apesar de ser materialista, Tales de Mileto cumpria com a sua função de filósofo de querer conhecer a causa de tudo. E por querer conhecer a causa de tudo, enquanto filósofo, todos os filósofos veem o todo. E isso o diferencia de qualquer outra pessoa. Tanto é que Aristóteles relata que Tales de Mileto era zombado por muitas pessoas. Uma vez, ele caiu dentro de um poço. Ele caiu no poço porque ele ficava contemplando o céu. Porém, lá de dentro do poço, ele começou a observar a disposição dos astros, porque ele só conseguia ver o céu. E de tanto observar o céu, ele desenvolveu uma teoria que foi suficiente para, a partir dela, ele fazer cálculos e mais cálculos para ver qual seria o melhor método para a colheita de azeitonas. E aí ele comprou uma parte de um pedaço de terra onde havia azeitonas, as cultivou considerando essa teoria, e aí ele fez uma grande colheita de azeitonas. Quando ele foi comprar, as pessoas tiravam sarro dele, falaram: olha o que você vai fazer, você vai gastar dinheiro, já caiu no poço, e por aí vai, e tiravam sarro dele. Só que por conseguir ver o todo, ele conseguia ver muito mais além. E deste investimento que ele fez, ele tirou muito dinheiro. E depois mostrou que ele, enquanto filósofo, se ele quisesse, ele ganharia muito dinheiro. É que, enquanto filósofo, ele também não estava preocupado com o dinheiro. Isso mostra o que é a sabedoria. A sabedoria é algo que busca o conhecimento de tudo, do todo. Enquanto muitos, na verdade a maioria, hoje em dia principalmente, só se preocupa com realidades específicas e pequenas. Aquelas coisas que a gente tem certeza são as que menos nos importam. E as coisas que mais nos importam são as coisas que menos nós temos certeza. E estas coisas que, no fim das contas, é o que podem nos trazer a real felicidade humana. Pitágoras, que veio logo após Tales de Mileto, alguns séculos depois, na verdade, diz que a vida humana pode ser comparada a um grande espetáculo, como das grandes competições atléticas celebradas com enorme pompa e frequentadas por o mundo grego, isto é, os Jogos Olímpicos. Aqui ele vai comparar a vida humana aos Jogos Olímpicos. Alguns para lá se dirigem em busca da glória e da notoriedade que o esforço físico de seus corpos puder lhes trazer. Então aqui ele está falando, para os Jogos Olímpicos, alguns vão lá para mostrar força. Outros vão ali para comprar e vender, na expectativa de ganho e lucro. Há também aqueles mais nobres que não buscam aplausos, tampouco lucros, mas desejam apenas assistir e observar atentamente de que forma as coisas acontecem. Nós também estamos presentes, por assim dizer, num grande espetáculo e viemos, como todo mundo, de uma grande cidade. Dessa maneira, com seu modo de vida e seu padrão alterados, uns vêm em busca da glória, outros em busca do dinheiro, mas há alguns que vieram contemplar o universo e não têm outro interesse a não ser esse. Tais pessoas chamam-se a si mesmos de amantes da sabedoria, ou em outras palavras, filósofos.
Assim como nos Jogos Olímpicos, o mais nobre espectador é aquele que nada busca para si mesmo. A contemplação e o conhecimento da natureza estão na vida acima de qualquer atividade. Aqui nós estamos diante de um verdadeiro filósofo, Pitágoras, inclusive o que definiu o que é filosofia, amor à sabedoria, que está nos revelando que na sociedade sempre vai haver a maior parte de pessoas preocupadas com coisas passageiras, ou seja, o corpo, o dinheiro, a fama, enquanto que há pessoas ainda mais nobres, porque se dedicam a ideais mais nobres, que estão preocupadas em contemplar a verdade. Esta é a verdadeira possibilidade de felicidade, que poucos buscam. Platão vai dizer o seguinte: o motivo pelo qual Deus concedeu a visão aos homens foi o seu pré-conhecimento de que, vendo no céu os movimentos periódicos da inteligência divina, pudéssemos fazer uso deste conhecimento para ordenar os pensamentos que também há em nós, os quais têm parentesco com aquele tanto quanto podem tê-lo as coisas desordenadas com a ordenada. O que Platão está falando aqui? Que se nós quisermos ordenar alguma coisa, nós precisamos buscar o intelecto divino, a causa de tudo. Porque se há alguma ordem na natureza, esta ordem não foi nós que estabelecemos. Se há a aparente administração do universo, não somos nós que somos os administradores. O universo tem uma ordem, o universo tem um sentido, ele tem um propósito. Todas as coisas estão aí nos mostrando que elas estão em ordem e nós também podemos contemplar esta ordem. A ordem que as próprias coisas não percebem, nós, enquanto seres humanos, podemos perceber. E percebendo a ordem, nós podemos buscar o ordenador. Isto é a finalidade última do homem. Desta maneira, por meio deste aprendizado, poderíamos participar da retidão dos pensamentos que se encontram na natureza e ordenar por meio deles os nossos próprios, que sem isso não cessam de errar. Platão está falando aqui que a causa do erro humano, de qualquer erro, o erro metafisicamente falando, é a falta de contemplação. É a falta de buscar ver o sentido das coisas. Qual é o sentido de tudo? Se nós soubéssemos, nós não erraríamos mais. Nós simplesmente adequaríamos nossa vida ao sentido das coisas naturais que estão aí, ordenadas naturalmente, essencialmente. Por quê? Porque as coisas já nos estão apresentando, estão sendo nos apresentando com uma ordem, com uma sabedoria. Elas não foram criadas desordenadamente, pelo contrário, elas foram criadas com uma ordem. E esta ordem percebida é a ordem que nos remete ao ordenador. As coisas veiculam Deus a nós. Aqui nós vemos o Zubiri, que é um filósofo contemporâneo, se aproximando de Platão, que é um filósofo grego, há mais de 2.500 anos. Ou seja, há na história pessoas que buscaram fazer realmente filosofia. E se realmente fizéssemos, nós deixaríamos de cometer grandes erros, fruto daqueles que não buscaram isso que sempre se buscou, até São Tomás aqui, a sabedoria. Então, a causa dos problemas, nós vamos começar a perceber, é a falta de sábios. E os sábios só se tornam sábios pela virtude. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco, mais para frente. Então, o que realmente está faltando é a educação para a virtude e para a sabedoria. Tá? E enquanto isso não retornar, nós continuaremos a padecer desses problemas que são verdadeiras aberrações, muitos deles, dos tempos atuais. Tá? Nós não vamos entrar nisso agora, mas mais para frente sim. Tá?